Hipertensão, diabetes e alterações na glicose costumam estar associadas à obesidade. Na verdade, muito dessa relação tem a ver com a resistência à insulina. Este é o assunto do quadro de estética, então roda a vinheta. A gente conversa agora sobre a síndrome metabólica. Está com a gente a professora do curso de Estética e Cosmética aqui da UBRA, Maria Isabel Morgan Martins. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Muito bem, vamos começar explicando, para a nossa audiência o que é a síndrome metabólica, porque, por exemplo, eu já vi diabetes, eu já fiquei antenado porque a médica, a endocrinologista, mandou cuidar. A glicose, no ano passado, estava lá em cima. E aí? Tem a ver realmente? Eu preciso ficar assustado ou não? Então, hoje nós temos, em 2016, a primeira diretriz da síndrome metabólica brasileira. Então, são fatores que foram determinantes e destes fatores, 3 deles já configuram síndrome metabólica. Tá. Então, nós podemos dizer assim que síndrome é diferente de doença. Doença, nós temos um fator causador, né? Doença hepática, né? Mas na síndrome são vários fatores que desencadeados por um fator, né? E esse fator na síndrome metabólica é a obesidade. Então, hoje, se a gente acompanha ao longo do tempo, o mundo moderno nos facilita alimentos industrializados. Então, carboidrato em excesso, né? Gordura de fácil aquisição. Então, essas facilidades fazem com que a ingesta de calorias seja muito maior que o gasto dessas calorias. Associado a isso, o mundo moderno, né? Ansiedade. Isso. Então, a qualidade de vida está afetada. Então, nós vamos ter, assim, depressão, podendo desencadear a obesidade, a ansiedade do dia, né? As modernidades, é o controle remoto, é o vidro elétrico, não caminhamos o que precisaríamos caminhar. E com isso, a obesidade se instala. Né? E a obesidade, principalmente a circunferência abdominal. Então, esse é o principal fator desencadeador, né, da síndrome metabólica. Então, a gente observa assim, a síndrome metabólica ou a circunferência abdominal como causa de doenças cardiovasculares. Dificuldade, então, desse fluxo para o coração do sangue voltar e, com isso, aumentando o trabalho do coração, né, para promover a circulação cardíaca, né, do sangue, né? E associada a esses fatores, nós vamos ter o quê? Promovendo aumento desses triglicerídeos, né? Então, essas taxas acima dos valores normais, acima de 150, a diminuição do que nós chamamos do bom colesterol, que é o HDL, né? Então, nos homens, em torno de menos 40 miligramas por decilitro, nas mulheres, inferiores a 50, né? E associado ou não à glicemia, né? Ou seja, então a síndrome metabólica pode estar envolvido o diabetes, né? Ou não, né? Não necessariamente, ela pode aparecer no futuro. Não no primeiro momento. Não no primeiro momento, né? Mas serve de alerta. Sempre. Então, a glicemia é um fator muito importante, tanto a hiper quanto a hipoglicemia. Eu vou pedir para o Guilherme voltar ali, o pessoal no switch, voltar à primeira imagem, porque acompanhado a esse raciocínio envolvendo a modernidade, enfim, a pós-modernidade, modernidade líquida, seja como quiser. O pessoal está tão preguiçoso hoje em dia, na atualidade, que eu estava observando, eu fui no fast food, tá? Não vou fazer propaganda aqui. E aí eu notei uma coisa, tinha mais gente na fila do drive-in, do drive-thru, na verdade, do drive-thru, do que dentro da lanchonete. Eu digo, as pessoas já estão com preguiça de ir buscar o lanche. Elas não querem sair do carro. Né? Tá bem confortável, o banco da lanchonete já é mais duro, fica ouvindo um som ali, conversando, mexendo no celular. Então, essa imagem eu achei... é uma bela representação da síndrome metabólica. É o que caracteriza hoje, né? O aumento do consumo de calorias. O indivíduo moderno ali. Isso. Né? Com o seu fast food na mão. E se bobear, em pé eu já acho um esforço, ele devia estar sentado. Isso, então a obesidade leva ao quê? Dor ao caminhar, artrose, né, joelho, compromete a mobilidade. E aí o que isso gera? O aumento da obesidade também. Então vai comprometer, com o passar do tempo, compromete
Outra característica importante da síndrome metabólica, né? Que leva à apneia do sono, né? Ao ronco. Então, o indivíduo já não dorme bem. Não dorme bem gera ansiedade. Sim. E a depressão acaba consumindo mais alimentos, né? E o consumo de alimentos acarretando em fatores trombóticos, por exemplo, AVC, isquêmico, né? Ou hemorrágico, né? E aí comprometendo a qualidade de vida ou impedindo que esse indivíduo tenha, né, se locomova com mais facilidade e ficando preso por muitas vezes a uma cama, a uma outra situação, dependente de outros indivíduos. Né? Eu vou dando exemplos aqui para você e de casa, observar realmente na rua esses exemplos acontecendo, a síndrome, né, atacando os indivíduos em diversos momentos. Durante as férias, durante um voo, regressando para Porto Alegre, tinha um indivíduo atrás que realmente estava obeso, né? Ele estava muito acima do peso. Ele estava sozinho na poltrona e me chamou a atenção porque geralmente o ronco, né, ele acaba atacando mais quando a gente deita, né? E aquele relaxamento com o peso em cima acaba relaxando e pressionando ali as vias. Ele estava roncando sentado. Né? E aquilo me chamou a atenção, dizendo, olha, ele não precisou nem deitar, porque o ronco era muito forte. E a gente vê que ele acordava o tempo inteiro com o seu próprio ronco, ou a dificuldade de respirar mesmo. Isso mesmo. Então, é um indício, no caso dele, fica bem evidente, a síndrome lhe atacando o próprio sono do indivíduo, e a gente sabe, noite mal dormida, quanto menos dorme, tem uma relação direta com o consumo de calorias. Né? Justamente. Então, desencadeando a ansiedade, acaba compensando na dieta, né? Come mais do que gasta. Então, tem uma figurinha que está colocada, né? O aumento da gordura abdominal. Sim. Quando a gente pensa em obesidade, a gente vê o corpo, né? Por fora, né? Mas a gente tem que lembrar que essa gordura abdominal, ela aumenta internamente em todos os órgãos, né? E com isso, no momento do sono, a gordura também está ao redor do pescoço, né? Das vias aéreas, né? E com isso diminui o fluxo de ar. E quando se deita ou se está sentado, compromete o quê? Essa ventilação que deveria ser uma passagem livre para o ar, né? Perfeito. Então, toda essa musculatura associada a esse aumento da gordura que se deposita nos órgãos internos, né? Vai dificultar o quê? O relaxamento, que é tão importante na hora do sono. Agora, né? professor, Qualidade de sono. Agora, professora, a gente falou então de indícios externos, né, visuais, que a gente pode identificar, obviamente, e indícios internos, como um bom exame de sangue, vai nos indicar. Agora, os riscos também a gente falou. Lá no futuro, desenvolvimento, por exemplo, AVC pode acontecer, diabetes, entre outras. Isso. O tratamento, como é que a gente trata isso? Porque me parece também que se a gente for relacionar as questões, né, do nosso dia a dia, ansiedade, depressão, ele transcende um tratamento só nutricional, por exemplo. A gente vai também trabalhar com o psicológico da pessoa? Diretamente, porque hoje a obesidade é uma doença, né? E ela está associada a vários fatores. Então, quando a gente pensa no tratamento da obesidade, a gente vai tratar em mudança de hábitos de vida, estilo de vida daquele indivíduo, que começa a partir melhorando a qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida significa perceber o que eu quero da minha vida, né? E aí começa com atividade física, sair daquele comodismo do seu centro, né, de controle pacífico ali, né? Estou bem aqui, estou bem instalado, né? Mas ele vai muito além disso, né? Então, significa atividade física regular, e as diretrizes de hipertensão, ela preconiza que a gente faça 150 minutos de atividade física por semana. Se nós fôssemos diluir isso, dá em torno de 30 minutos por dia durante 5 dias, o que é algo tranquilo de se fazer. Isso contínuos, 30 minutos? Aí que está, 30 minutos contínuo. Por isso que aquele trabalho diário da dona de casa, né, que está lá lavando roupa, continua, não é associado a uma atividade contínua. Então, o ideal seria, não é nem sair correndo, né? Uma academia importante, sim, mas uma atividade contínua de caminhada, né? Um exercício contínuo ao redor da praça, ao redor da quadra. E isso vai fazendo com que mobilize o corpo e o sistema circulatório vai melhorando, a musculatura esquelética melhora, tonifica, e isso vai ajudando o sistema cardiovascular, porque o principal fator é o quê?
os acidentes vasculares, né? O comprometimento da pressão arterial. E um outro fator muito associado que se fala hoje na síndrome metabólica também é a chamada gordura no fígado. Sim. Né? Então, a gordura no fígado é oriunda desse aumento do consumo de calorias, né? E essa gordura no fígado é chamada hoje de esteatose, né? E a esteatose, ela pode, com o passar do tempo, evoluir para um processo inflamatório no fígado. Sim. Que, ao longo do tempo, evolui para uma esteatohepatite, que é a inflamação, que pode levar a uma fibrose e uma cirrose hepática. Então, assim, ó, muitas são as comorbidades relacionadas à obesidade, que desencadeia essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas, né, Sim. que vai comprometer a qualidade de vida. Perfeito. Então, a gente tem que repensar no quê? No estilo de vida de cada um, né? Sim. Incluir uma dieta saudável, exercícios físicos, né? Claro. Boa leitura. Sim. Dentro disso tudo, buscar um objetivo a ser alcançado, que seja tangível de ser alcançado, não colocar uma coisa irreal na vida da Eu gente, acho que é o né? ponto-chave da nossa conversa, a gente preparar a nossa mente, não no sentido estético mesmo, que não, eu quero ser igual o Gianecchini, eu quero ser igual a Bruna Marquezine, né, essas figuras e representações de corpos bonitos que a gente vê na mídia. Mas é falar sobre saúde. Isso. O ponto de partida para a mudança e a gente adquirir bons hábitos é a partir da concepção de saúde, ser saudável. Acho que é por aí que a gente deve começar a trabalhar todos esses fatores para não cair na síndrome, né? Justamente. Então, estar de olho no que se come, né? Caminhar durante o dia, então descer um ponto de ônibus antes, né? É uma boa dica. Ou deixar o carro mais longe do que a gente costuma deixar para caminhar um pouco mais, né? Também pode ajudar. Subir uma escada e, na verdade, eu sempre digo assim, o nosso corpo é perfeito, né? Sim. Tudo funciona muito bem, mas para que ele funcione bem, eu também tenho que preconizar algumas coisas, né? Ele vai manifestar aquilo que eu der para ele. Tá certo. Né? Então, acho que isso é importante. Professora Maria Isabel, obrigado. Não vamos cair nessa síndrome, né? Não. Vamos lá. Obrigado mais uma vez Obrigada a e você. seja bem-vinda sempre. Até a Amém. próxima oportunidade. Até a próxima.